Dando continuidade, vamos para a terceira apresentação. Implementação de sinalização é credencial para se ter hidrovia. Então, nós falamos muito em aquavias, em navegação fluvial, né, que existe em vários trechos aquaviários, mas quando a gente fala em hidrovia, a gente tem que ter essa sinalização implantada. E nessa sinalização, nós temos todo um tipo de trabalho de manutenção preventiva, corretiva, e quando há necessidade de mudança de boias de lugar, nós temos que fazer uma carta náutica de aviso aos navegantes, que a Marinha passa para todas as pessoas que navegam nos trechos. E depois desse aviso aos navegantes é que se faz a autorização para se mudar a boia. Então, a boia é fácil de mudar. Nós temos um comboio balizador e já temos a boia pronta com o mesmo número, com a poita também pronta. Autorizou essa alteração, a gente já passa e já faz essas alterações. E as empresas de navegação, por exemplo, no Rio Paraná, que são areeiros, grandes areeiros, que dão a produção praticamente das areias de construção de 4 estados, né? Muita participação percentual enorme, né? Então, eles já são avisados previamente que eles sabem que o canal mudou de posição, que a natureza ela não é uma coisa constante, né? Então, isso aí é um trabalho sério que se implanta, que era feito pela Arana, aí o DENIT continuou e agora com a Secretaria de Hidrovias provavelmente vão continuar. Então, essa implementação de sinalização é credencial para se ter hidrovias, que eu já falei. Aqui você vê a quantidade de gente envolvida nesse trabalho. Eu estou aqui na direita embaixo, fiscalizando essa implantação, já fiz várias fiscalizações disso. As sinalizações também de faróis em pontes, que é importantíssimo, e faroletes quando se tem uma margem muito grande, de 20 quilômetros, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, tem até margem de quase 30 quilômetros de margem a mais. Então não tem-se como, quando você tem todo um canal com profundidade de 30 metros, que acontece lá, por causa da represa de Iguaçu, né, usina hidrelétrica de Iguaçu lá, de Porto Iguaçu, de Foz do Iguaçu, nós temos essa necessidade de, nas margens, colocar faróis que você consegue enxergar de longe. Então, em neblina, você sabe que você está no rio e você vai indo. E as boias, às vezes, não conseguem ser tão eficientes como essas sinalizações. E as batimetrias também, né? Para a gente saber do canal, que está aqui, a embarcação toda adequada, para a gente traçar o canal adequado e melhor canal de calado. Aqui nós temos trechos de navegação plena com eclusas e outros sem eclusas. Então, quando você tem a eclusa, né, você tem a facilidade da navegação. 40% desses trechos com usinas hidrelétricas, infelizmente, não temos eclusas, né? E isso daí atravancou bastante. Hoje, para se você implantar uma eclusa em umas hidrovias que não tem, nos trechos que não tem, custa muito dinheiro. Na época que foi construída a usina hidrelétrica, se tivesse feito a eclusa, custaria tipo 5% do valor da obra, né? Hoje você quase 15%, 3 vezes mais caro. Então, a gente divide a sinalização em trechos no Rio Paraná, por exemplo, de Foz até a usina hidrelétrica de São Simão, lá em Goiás, que existe um complexo portuário lá muito interessante. Temos o canal Pereira Barreto, que tem uma eclusa de Ilha Solteira, temos uma usina hidrelétrica de Ilha Solteira que a eclusa não foi concluída, por isso foi necessário fazer esse bypass de canal para ligar Goiás ao rio Tietê, São Paulo, por navegação fluvial. Temos o Rio Grande também com grande potencial, que não tem eclusa, então ele só tem um trecho que poderia ser navegável, seria navegável, mas
Tem um terminal lá abandonado também, e vários outros terminais abandonados que eu vou, na sequência, nas outras apresentações, eu vou mostrar para vocês. Então, principais travessias, o potencial da hidrovia do Paraná é tremendo, tá? Então, nós temos várias travessias aqui, a quantidade de travessias existentes, e quando eu atualizava esses dados, eu cheguei em várias travessias e na hora de pagar a travessia, algumas estavam ainda escrito Sunamã, e a Sunamã já tinha sido extinta há mais de 10 anos. Então, assim, não é uma crítica, mas é uma constatação. Quando nós tínhamos as pessoas nas bases, e nós atualizávamos tudo isso, nós éramos os olhos da governança. Quando acabaram com essas bases, o que aconteceu? A ANTAC, por exemplo, que deveria fiscalizar tudo isso aí, ela não tem braço para saber de tudo isso. Então, até hoje, por exemplo, de repente tem 30 anos, deve ter aí, quase 30 anos, que devem ter ainda travessias que mandam imprimir lá na cidade pequenininha, lá com 4 mil habitantes ou 1.000 habitantes, o folheto lá, paga e cobra a travessia, mas, né? Então a gente fica sem saber. Então é uma situação real que eu presenciei. Temos também vários terminais areeiros, muitos terminais areeiros, muitos. É um potencial enorme, né? E temos terminais areeiros grandes, muito grandes, com toda a infraestrutura bem feita. Aí são a lista aqui dos terminais que foram levantados na época. Esse banco de dados não está atualizado, pode ser que tenha mais ou menos, mas é só para ter uma ordem de grandeza, né? Olha a quantidade. E termino aqui essa terceira apresentação. E vamos à quarta, na próxima aula.